Oi gente, tudo bom? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e gente, olha quem está no vídeo de hoje! Oi gente, Doutora Monique! é um prazer estar falando com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o que fazer depois da faculdade, né? E a gente estava conversando, eu e a Alexia, e aí começamos a ver que muitas vezes é uma dúvida do estudante de odontologia, né? Do que a gente pode fazer assim que se formar. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu vou contar um pouquinho a minha experiência para vocês. Espero que eu possa ajudar a tirar dúvida, enfim, de quem está passando por isso nesse momento. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então logo de cara, gente, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, o seu comentário, porque olha o que você vê, gente, doutora Monique vai vir aqui e ainda vai contar um pouco da sua experiência pra gente. Vai ser um vídeo muito legal. Sim. E realmente acho que vai ajudar muitas pessoas. Justamente por isso que eu vejo que muitos pacientes meus, engraçado que começaram a fazer odonto, então eu tenho vários pacientes que são estudantes de odonto e sempre me perguntam sobre o que eu fiz quando eu me formei, né? Se eu montei o meu consultório logo ou se eu fui trabalhar em outro consultório para outro profissional, né? Então sempre eu vejo que é uma dúvida recorrente. Mas hoje é o dia que nós vamos tirar essas dúvidas. Eu posso passar um pouquinho, é o que eu falo, eu vou passar um pouquinho da experiência que eu tive, né? Exatamente. Não, assim, pelo menos pra mim, assim, eu acho que foi bacana. Lógico, cada profissional acaba seguindo para um lado, enfim, tendo uma experiência diferente, mas pra mim, eu acho que foi bacana e às vezes se eu puder passar um pouquinho e ajudar, já é bacana também. Mas é justamente também o que eu falo aqui no canal, né, Monique? Tudo que eu passo aqui pro pessoal são as minhas experiências, cada um tem as suas. Eu conto as minhas, conto também como eu faço para chegar, né, a ter essa experiência, e é o que você vai contar pra gente aqui também. Isso. Então, bora começar já o assunto do vídeo de hoje, porque nós iremos falar sobre isso, gente. Depois que se forma, e aí, montar ou não um consultório? Conta pra gente qual que é a sua visão sobre isso, como que foi a sua experiência passando sobre isso. Bom, vai nos ajudar muito. Eu acho que uma coisa importante para se falar, assim, eu pelo menos, eu até tenho uma tia minha que é dentista, só que mora no Rio de Janeiro, então a gente não tinha contato, não tinha como eu acompanhar igual a Alexia tem vindo aqui comigo para estar vendo dia a dia, não tinha como poder acompanhar isso com ela. Então, na verdade, eu não tinha ninguém aqui em São Paulo que eu pudesse estar olhando, aprendendo um pouquinho mais, que sempre é bom. Então, assim, quando a gente sai, a gente fica com muita insegurança de que caminho seguir, né? Para onde que a gente vai fazer? Vai montar um consultório? Não vai? A princípio, primeiro todo mundo sabe que para montar um consultório é um custo, né, muito alto. Tudo é muito caro, né? Então, assim, é difícil você se formar e já ter esse investimento para montar um consultório. E até, às vezes, tem uma pessoa que já vai separando um dinheiro para isso, que tem o dinheiro para investir no consultório. Porém, eu, pelo menos, como eu não tive essa experiência de montar o consultório assim que eu saí da faculdade, eu fico me perguntando até que ponto vale a pena, mesmo que você tenha o dinheiro para investir, até que ponto vale a pena. Por quê? Porque a gente precisa de prática, a gente precisa de experiência. E aí, de repente, você se forma, já são duas situações novas. Primeiro, você tem que ganhar a mão, ganhar prática, e outra administrar um consultório também. Então eu acho que são duas situações muito novas para um recém-formado. Então eu, na minha experiência, e para mim eu acho que realmente acabou dando mais certo dessa maneira, eu fui trabalhar em outros consultórios. Então eu me formei em 2005, formada faz 16 anos. Eu fui montar o meu consultório, na verdade, em 2008. Então nesse tempinho aí eu trabalhei em vários consultórios. Então tive algumas experiências, umas boas, outras ruins. E aí no caso, assim, pelo menos pra mim, eu achei que foi muito válido ter tido essas experiências antes de ter o meu próprio consultório. Então, assim, o que eu fiz, né? A gente se forma e fala, e aí, o que eu vou fazer? Uma das coisas, quando você não tem pai, mãe dentista, quando você não tem algum conhecido dentista que pode, né, te auxiliar, é procurar anúncio na internet. Então, assim, tem o site, por exemplo, da PCD, né, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Lá
tem vários anúncios de consultórios que anunciam vagas para dentista. Que legal. Então, assim, isso eu acho que pode ser uma opção. Não só a PCD, como tem vários outros sites hoje em dia com a internet, tem essa facilidade de procurar vaga. Então, assim, realmente a gente vai achar vários tipos de vaga para dentista. Então, por exemplo, vão ter consultórios que são clínicas populares e você vai ter a opção de ter talvez uma clínica que vai te dar mais recurso para estar atendendo o seu paciente. Então, assim, eu tive a experiência de trabalhar num consultório, por exemplo, em Perdizes, que o primeiro consultório que eu trabalhei, que era mãe de um amigo meu da faculdade, e no caso eu fui atender convênio. Então, assim, até estava contando para a Alexia, a primeira paciente que eu atendi depois que eu terminei a faculdade, eu fui ficar, no caso, no consultório dela, e ela só falou para mim: Monique, olha, tá tudo aqui, eu tô indo embora, qualquer coisa você dá uma ligada. E eu fiquei sozinha no consultório, eu e o paciente, ainda era para tratar um canal, coisa que até hoje eu não sou fã de canal. E aí, daquela coisa, nessa hora você tem que realmente, o nervosismo é grande, mas você tem que tentar falar: bom, agora sou eu e o paciente, eu tenho que passar uma calma para o paciente e pensar em tudo que eu já estudei. E as coisas, lógico, ainda mais se você tem uma boa base aí teórica e também prática da faculdade, as coisas vão vindo e você tentar manter a calma e ir fazendo o que você sabe. E a prática é assim, não tem jeito, é com o tempo. Quanto mais você atender o paciente, mais prática você vai ter. Então, assim, por isso que eu acabo defendendo muito a ideia de não montar o consultório, porque foi a experiência que eu tive assim que se formar. Eu acho que é muito válido você atender vários pacientes antes, trabalhar muito para ganhar prática, para ganhar experiência, porque eu acho que tem coisa que, por mais que a gente aprenda na faculdade, e na faculdade a gente atende os pacientes também, você precisa realmente de prática do dia a dia, com tudo, desde lidar aprender a lidar com pessoas diferentes, realmente situações diferentes que podem acontecer, imprevistos. Então, assim, tem coisas que você só vai aprender fazendo. Então, tem que realmente ter a prática do dia a dia. Eu comecei nesse consultório em Perdizes, que era um consultório bacana, que era atendimento de convênio. Então, minha primeira experiência foi atender convênio. Hoje em dia, aqui no meu consultório, eu não atendo mais, porque, assim, eu achei, assim, muita burocracia com o convênio, mas, assim, é super válido também, principalmente no início, porque vai te mandar bastante paciente e você vai ganhar prática também. E depois cheguei a atender em clínicas populares também. Essas clínicas populares é muito complicado. Muita gente fala pra mim: mas eu não queria atender em clínica popular. Mas, pelo menos pra mim, eu acho que foi válido, foi uma experiência válida, que me ajudou muito até hoje. Eu trabalhei alguns anos em clínica popular, e assim, numa clínica popular você vai ter muito instrumental faltando, o material que vão usar, infelizmente, é um material de uma pior qualidade, porque os procedimentos são bem mais em conta, então eles não vão poder usar materiais caros no paciente. Então, assim, realmente você acaba aprendendo a se virar com o que eles têm. Então, o que eu achei válido da clínica popular, você realmente, assim, você tirar o que é bom, que eu acho que é a prática, é o dia a dia, é a correria, realmente, a gente aprende a se virar, porque pelo menos eu cheguei a atender em clínica popular que não tinha hora marcada, então os pacientes eram por ordem de chegada. Então, às vezes a gente estava tranquilo, não tinha ninguém, de repente chegava todo mundo ao mesmo tempo, para tirar um dente, para fazer um pino, uma coroa, coisa que você precisa de tempo. E a gente não tinha esse tempo, mas você tem que se virar. Então, assim, por isso que eu falo que, assim, pelo menos para mim foi válido. Ao mesmo tempo, a gente vê muita coisa que a gente não concorda, né? Que não é a maneira correta de se fazer na faculdade. Então, assim, a gente sai da faculdade aprendendo tudo da maneira mais correta possível, e de repente você se encontra numa clínica popular vendo um monte de coisa que não está certo, que é errado e que não condiz. E aí você realmente fica perdido e fala: e aí, agora? Como é que eu vou fazer da maneira correta? Então, assim, mesmo você estando numa
clínica popular, se você sempre colocar colocar em prática todos os conceitos que você aprendeu na faculdade, trabalhar de maneira honesta, ética, eu acho que tem como, sabe? Tem como você ganhar muita experiência. E lógico, pelo menos eu fui sempre vendo os prós e os contras, falando, isso quando eu tiver o meu consultório, eu não vou fazer dessa maneira, eu não concordo com isso. Outras coisas que você também aprende e falar, pô, isso aqui até deu certo, isso aqui é bacana. Então, assim, pra mim, a experiência foi válida nesse sentido. Eu acabei trabalhando, teve um consultório que eu trabalhei mais tempo e muito atendimento. Eu trabalhava de segunda a sábado, era muito cansativo, mas ali eu ganhei muita experiência. E outra coisa que é bacana, quando você vai trabalhar numa clínica que tem outros dentistas, é essa troca de experiência entre os dentistas, né? Então, assim, é você começar e saber que qualquer coisa você pode pedir ajuda de um colega, né? O colega pode te ajudar. Se você estivesse sozinho no consultório. Exatamente. Então, pelo menos, eu me sentiria totalmente insegura de já estar no consultório sem ninguém do lado se eu precisasse de ajuda. Sim. Depois de um tempo, com toda a experiência que você adquiriu, você se sente segura sozinha. Sim, né? Mas eu acho que inicialmente eu pelo menos não me sentia segura. Então só o fato de você saber que ali do lado você tem um colega que pode te ajudar, isso já te deixa mais tranquilo, né? Então eu acho que isso é super válido, você poder contar com a ajuda de colegas. E na verdade todo mundo vai passar algum momento, né, da vida profissional ali por algum perrengue ali que você tem que começar a se virar. Então, assim, eu tive vários que esses perrengues no decorrer da tua experiência é que vão dando mais segurança, porque você já passou por diversas situações que você teve que resolver e você já sabe o caminho para resolver, então isso vai te dando segurança. Mas para chegar nesse ponto, você tem que passar pelos perrengues, tem que passar por essas situações, tem que aprender a conviver com pessoas diferentes, que a gente vai sempre estar atendendo diversos tipos de paciente, diversos tipos de casos diferentes, coisas muitas vezes que nunca foi falado em faculdade, às vezes pode aparecer para você, uma coisa totalmente rara que você fala, meu Deus, eu nunca vi isso, nem na faculdade, então vai acontecer. E aí a gente troca experiência, né, depois com colegas, explicar caso, enfim. Bom, então, aí no caso eu trabalhei aí me formei em 2005, comecei a atender em 2006, então na verdade assim foram 2 anos e meio que eu fiquei trabalhando em outros consultórios. Como eu disse, a maioria dos consultórios que eu fui foi por anúncio de internet e depois até cheguei aí por conhecimento de alguma amiga que falava que tinha uma vaga em determinado consultório, mas realmente a gente acha muita vaga em clínicas mais populares, né? Então realmente as pessoas têm um pé atrás de começar a atender em clínica popular, mas eu acho que por um tempo, e para o recém-formado, eu acho válido, por essas situações que eu falei, de você ter muito paciente, né? E ter também colegas próximos que podem te auxiliar, né? Até você tomar a decisão de montar o seu. Eu, no caso, eu acabei montando o consultório em sociedade com meu pai, ele que me ajudou. E assim que eu montei, foi muito difícil. Eu ficava me perguntando até que ponto eu fiz a coisa certa, porque no começo, e meu pai não é dentista, então assim, era eu sozinha para administrar, para pensar em tudo. Então assim, eu fiquei bem perdida no começo e fiquei me questionando até que ponto eu tinha feito a coisa certa, né? Porque o começo é difícil, não tem jeito. O começo, a gente, até começar a ter uma clientela, até começar as pessoas a conhecerem o teu trabalho, demora, né? Hoje em dia tem a internet que ajuda muito, na época que eu comecei não tinha, então era a gente esperar realmente os pacientes o boca a boca mesmo, né? As indicações. E foi assim que eu comecei. Então, aos poucos, as coisas foram andando, mas assim, até começar a andar aí foi mais de ano, né? No começo não foi fácil, o dinheiro que entrava era para pagar as contas, era bem apertado mesmo, e a gente vai levando. Conforme você vai dando mais tempo no mercado, as pessoas vão te conhecendo e os pacientes vão começando a indicar cada vez mais o teu trabalho, ainda mais você
eu acho que eu prezo muito isso, você trabalhar de maneira honesta, né? Trabalhar de uma maneira que você sempre tem que pensar que o paciente que você está atendendo como se fosse alguém da tua família, né? Então eu vou atender ele como se fosse minha mãe, meu pai e dar o seu melhor. Então assim, você atendendo dessa maneira, trabalhando de uma maneira honesta, eu acho que o retorno ele vem naturalmente. Então assim, nesse tempo que eu trabalhei em outros consultórios, eu vi muita coisa errada, mas é você saber selecionar e tirar o que é bom disso. E quando, no caso, eu acho que isso para a vida é isso, é você fazer o teu melhor, não aceitar determinadas coisas que talvez venham a propor assim, que seja errado. Então eu acho que quando você trabalha assim, naturalmente as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e para todo mundo que sabe trabalhar de maneira honesta e correta e dar o seu melhor. Então eu acho que espaço tem. Bom, é isso. Então espero que eu tenha ajudado a quem está passando por essa situação a esclarecer um pouquinho, né, o que fazer, mas assim, no meu caso é o que eu falo, essa foi a minha experiência, né, de repente às vezes a pessoa resolve montar o seu próprio consultório assim de se formar como eu não tive essa experiência, não tem como falar, olha, bacana, dá certo, porque realmente não foi a minha experiência. Mas dependendo, eu acho que também se a pessoa seguir isso, né, de dar o seu melhor, trabalhar de maneira honesta, eu acho que assim, pode dar certo também, né? Só eu acho que vão ter essas dificuldades, como eu disse, né? De você não ter alguém ali para contar, ainda mais se você estiver sozinho. Às vezes, se você monta um consultório com algum amigo e os dois se ajudam, pode ser uma boa também, mas eu acho que eu sou ainda a favor da prática. Né? De você trabalhar bastante em outro consultório até você ter o teu. Que aí você já vai vendo assim, isso eu gosto, isso eu não gosto, e vai fazendo da sua maneira. Mas é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Eu tenho certeza que ajudou, foi maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo trazer um pouquinho dessa experiência e poder nos ajudar, né? Porque eu também ainda estou aí na quase reta final para poder me informar e a gente fica realmente cheio de dúvidas. Mas é isso, gente. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem que a doutora Monique volte mais vezes aqui no canal, se vocês têm alguma dúvida ou algum tema de vídeo que vocês gostariam de ouvir, deixe aqui nos comentários que a gente vai se programar, né? Sim, pra estar fazendo. Então é isso, gente. Muito mais uma vez obrigada por ter vindo. Foi um prazer. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até mais. Até. Tchau!